pra não se estressar e rap pra se alegrar. Relax e tudo fica diferente. Estresse faz adoecer, amor rejuvenescer. Sorria mais, leve a vida simplesmente. Risalira, song I wrote. Está começando o programa Realização e é para mim uma honra poder abordar o assunto de hoje. Eu vou me atrever a entrar na obra de um grande escritor da literatura brasileira. Seu nome, Graciliano Ramos. Sua obra, Vidas Secas. Eu peço licença para desbravar esse sertão tão árido, tão cheio de desigualdades, mas que se mescla muito com o que vivemos ainda hoje. Claro que me dá um super frio na barriga falar de Vidas Secas, pelo peso que ele tem na nossa literatura. Só que, por outro lado, eu gosto muito da ideia de tentar cativar vocês a conhecerem um pouco mais os livros que são escritos aqui na nossa terra, né? E tão bem escritos que são, sem contar que se trata de uma data comemorativa, onde Vidas Secas está completando 80 anos. E a obra ainda mantém-se tão atual, né? O interior que sofre, mergulhado na seca, na falta de oportunidade e o sonho de migrar em busca de uma vida melhor. Isso tudo permanece, se permanece, né? A história, vocês sabem, é de uma família de retirantes. O pai, Fabiano, é um pouco agressivo, sabe? Tem uma dificuldade de se comunicar porque ele não teve instrução, não teve estudo. Já a mãe, chamada na história assim a Vitória, ela é um pouco mais esperta que o marido, sabe? Ela tem muita vontade de ter uma vida melhor. Eles têm 2 filhos e uma cachorrinha chamada Baleia. Eu acho que é a cachorrinha mais famosa da literatura brasileira, porque ela tem um capítulo só para ela. As crianças da história são muito apegadas a ela. Olha só, um livro escrito durante o Estado Novo, que ia de 1937 a 1945. Um período bem violento que a nossa história viveu, onde a censura, era enorme. Como diz minha neta, né? O é dela. Onde ideias contrárias eram tão reprimidas, sabe? E justamente nessa época, Graciliano Ramos consegue escrever um livro simples, curto, extremamente regionalista, tá certo? Mas que mostrava de forma clara o abuso que as pessoas mais pobres sofriam. Não é fácil de ler, sabe? Mas ao mesmo tempo é um livro que eu acho que todas as pessoas deveriam ler. Eu vou explicar por quê. Ele é cheio de desgraça, não acontece quase nada de bom, mas no final a gente sai com um pouco mais de empatia. Empatia pelas pessoas. E se todos lessem e saíssem com essa empatia, já teria valido a pena essa leitura, sabe? Por conta da importância da obra e para não passar em branco esses 80 anos, né? Uma obra tão importante, uma equipe de reportagem do jornal Estadão, aqui de São Paulo, foi lá para o interior das Alagoas, trilhou 450 quilômetros à procura de outras vidas secas e constatou algumas coisas que eu vou passar aqui para vocês. Ele fez umas constatações de que o sertão não é mais aquele lugar onde o vaqueiro pisava em ossada de boi, não. Ele encontrou agricultores que resistiram à seca. O percurso, porém, não era só de seca. Tinha várias faixas de terra já tinham sido cobertas pelo verde. As estradas já estavam asfaltadas e à sua volta você encontrava casas com cisternas e antenas parabólicas, boa parte inclusive com Wi-Fi. Nas cidades ainda encontrava-se muito catolicismo, mas também muita cafeteria gourmet e academias de jiu-jitsu. Quem manda na economia por lá ainda é a agricultura e a pecuária. A região segue, sim, refém de chuvas.
Na minha formação lá, sabe, na minha adolescência, a questão da seca no Nordeste, ela era cantada em prosa e verso, um problema nacional que nos incomodava muito. Falavam do povo marcado e povo feliz. Vamos botar essa música maravilhosa. Aí eu te pergunto, como seria encontrar o Graciliano hoje para um bate-papo, sabe, numa mesa de bar? Sabe, porque os personagens encontrados hoje em dia, eles traduzem ainda a atualidade da obra de Graciliano Ramos. A vida na roça, a violência, os programas sociais, a baixa escolaridade, a gravidez precoce e a questão da terra. Tá tudo aí, né? Tudo isso se misturando à seca, à falta de oportunidades e ao sonho de migrar do nosso Graciliano. E como se ele estivesse vendo essa paisagem da porta do bar, vendo umas pessoas passando espremidas numa moto, ele pergunta: quem são essas pessoas? E eu digo: são os sertanejos de hoje, que andam aí apertados em cima da moto. O pai, nesse caso chamado de Pelé, é o motorista. Tá ali, ó, de espinhaço vergado para frente, guiando em marcha lenta pela estrada. Ele tá vindo da zona rural, margeando capões cobertos de mata e fazendas despovoadas pela seca, a caminho da cidade, quer ir para o centro. Ao invés de capacete, o que ele tem na cabeça? Um boné cor de laranja. O sol é das 10 da manhã. Ainda é um sol morno, sabe? Não é aquele de fatigar a visão, não. O sertanejo, olha lá, seu Graciliano, parece confortável, tá de camisa do Corinthians e bermuda tipo surfista. Na garupa branca, sua mulher apoia o menino mais novo sobre a coxa, enlaçando-o com o braço. Entre os pais, a menina mais velha. Você vê, seu Graciliano, o senhor ainda se comunica muito bem com o povo de hoje em dia, hein? Se vivo, o senhor seria uma voz que continuaria gritando, ressaltando e colocando em foco as mazelas da vida brasileira, que são muitas e continuam se acentuando. Olha lá, estão passando por um jumento amarrado à cerca, mas não ligam. Aliás, não há mais notícias de um bicho morrendo no sertão de Alagoas já faz um bom tempo. É porque há alguns invernos tem chovido à vontade, acredita? Olha lá, folhagens já até apagaram a vermelhidão. E com água nos açudes, os urubus não têm o que ambicionar. Por aqui não. A cidade que estamos chegando agora é Minador do Negrão, onde foi o set de filmagem de Vidas Secas. Um município minúsculo com 5,4 mil habitantes, menos de 3% da população de Itaquera, bairro da Zona Leste de São Paulo. Os moradores sobrevivem, via de regra, do roçado, quando não são expulsos pela estiagem, né? Bom, voltando para o nosso sertanejo, o Pelé, que é o seu nome, ele é seu apelido, na verdade, é responsável pelo curral e ele acorda todo dia às 2h30 da manhã para ordenhar as vacas. A sua esposa é beneficiária do Bolsa Família. Tira um extra revendendo produtos da Inod, que é uma franquia de cosméticos voltada para a classe C e D. Difícil é o povo pagar, mas as vistas de outra cidade aqui é uma benção, ela comenta com a equipe de reportagem. Ela também cuida dos pais que estão velhinhos e por cuidar deles ela não sai quase nunca. Ela conta que a primeira barriga veio na 8ª série. O pai do Pelé é o gerente da fazenda e paga o Wi-Fi deles. As crianças aproveitam esse sinal do Wi-Fi para verem clipes de batidão no celular. A filha quer ser youtuber antes de ser veterinária e pergunta se o repórter vai postar as fotos na internet e fica toda feliz porque vai ser famosa. A comida era feita num fogão a lenha e a menina estava se lambuzando comendo um pé de galinha. Tinha também arroz, feijão e ovo com farinha. E uma mão tinha que ficar livre porque estava cheia de moscas para serem abanadas.
A TV na sala estava ligada no Big Brother. Pois é, gente. Política pública. Tá vendo, seu Graciliano? Continua sendo tão importante. Educação, evoluir, crescer, somar, ter mais qualidade. Essa necessidade ainda é tão atual de ter de sair de um lugar e procurar uma vida melhor. É um drama que acontece em muitos lugares. Como pano de fundo, a seca serviu para que o senhor, seu Graciliano, pudesse trazer à tona a sua preocupação com a opressão do ser humano. E eu debruço meu olhar hoje para os milhares de imigrantes que povoam nossa cidade. Que a empatia nos traga um olhar mais fraterno. Que o drama dessas pessoas receba o nosso acolhimento. No mínimo, que consigamos diminuir distâncias, nos aproximar, abraçar. Esse nosso Brasil podia bem ter usado esse grande advento que é a internet para crescer em educação, para aprender coisas que agreguem valor, para se tornar um pouco mais culto. Já que tem Wi-Fi, minha filha, veja cada aula de matemática, geografia, você pode aprender por lá. Claro que música é uma delícia, eu também adoro, mas ficar só ouvindo batidão, né? O que o senhor acha, seu Graciliano? Aposto que tem professores que mostram uma internet de mais qualidade. Mas ninguém liga para isso não, né? Todo mundo quer ser famoso, raso. E olha que tem espaço para se ir fundo em assuntos, para se ir fundo em conhecimentos. Ah, se tem. Dessa forma, eu me despeço, dizendo que eu amo muito todos vocês. Um love, love, love. Be happy por um mundo melhor. Me despeço. Beijo no coração. Quando verde